Bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja alertado de cada vídeo novo que vai chegar aqui para abençoar a sua vida. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque vai nos ajudar bastante na divulgação de hoje, certo? Hoje, gente, eu quero trazer uma mensagem diferenciada para cada um de vocês. Hoje eu quero fazer uma reflexão acerca de um filme que eu tenho assistido no mês passado. Eu tenho assistido esse filme no cinema e Deus tem falado muito ao meu coração e hoje chegou o momento de compartilhar com vocês. O filme se chama Som da Liberdade. E se você ainda não assistiu esse filme, gente, então pause esse vídeo agora mesmo e deixe para você assistir somente quando vocês assistirem esse filme, certo? Porque é muito importante para que haja entendimento e compreensão daquilo que vai ser abordado assim, né, em reflexão. Então, por que o filme Som da Liberdade me chamou a atenção? A gente vê que esse filme, ele representa uma parte da nossa realidade, que muitas vezes a gente ignora, simplesmente porque essa realidade não bateu na porta da nossa casa ainda. Muitas vezes é uma realidade que está distante da nossa casa, da nossa família, mas é a realidade de milhares de pessoas que têm os seus sonhos roubados e têm as suas famílias destruídas por causa do sequestro, da exploração e tráfico sexual, né? Do tráfico infantil. E esse filme ele vai falar exatamente sobre isso. Ele é baseado em fatos reais e fala exatamente sobre um investigador que se propôs a entrar numa missão de resgate de muitas crianças que haviam sido tiradas do meio social, do meio da família, para serem escravizadas, exploradas sexualmente, né? Deixando essas crianças marcadas emocionalmente, né? Tiveram suas vidas destruídas, suas famílias destruídas por causa do tráfico humano infantil. E uma coisa que me chama a atenção também é que esse ator ele se entregou bastante para fazer o filme, né? A gente sabe que é um ator muito conhecido e também fez o filme A Paixão de Cristo, no papel de Jesus Cristo, né? E ele se chama Jim Caviezel, assim que se chama o nome, né? Assim que se pronuncia. E ele poderia muito bem ter reagido como milhares de pessoas fazem quando vê um problema, quando vê alguém passando por necessidade, quando vê alguém pedindo por socorro. Ele poderia muito bem não ter se importado, afinal de contas não era uma realidade se bateu na porta da sua casa. Os seus filhos estavam bem, a sua família estava segura. Ele poderia muito bem não se envolver numa questão que não era dele. Porque é assim que a sociedade pensa, quando o problema não é seu, ela não se envolve para ajudar, para estender a mão ao próximo. E esse investigador, ele se envolveu de uma forma, por quê? Porque ele sabia que por mais que aquela realidade não tivesse batendo na porta da sua casa, mas um dia ela poderia acontecer. E ele se colocou no lugar de pais, de mães, de famílias que estavam passando por aquela situação de terem seus filhos, seus netos roubados, né? Sendo prometidos para serem modelos numa agência e no final, na verdade, se tratava de um tráfico humano infantil. E você percebe se por causa de uma criança ele foi investigando e encontrou milhares de outras crianças e ele pôde salvar cada uma delas. E uma coisa que me chama a atenção, que a gente pode trazer para a nossa realidade, não somente a questão do tráfico infantil, né, mas também a violência doméstica e tantos outros problemas se acontece, se atinge milhares de pessoas, milhares de famílias
a gente percebe que muitos de nós ignoramos o estender a mão, o se preocupar, um pedido de socorro de alguém, porque a gente acha que uma atitude diferente de ajudar não vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, não vai resolver o problema do mundo. Esse investigador, ele sabia muito bem que talvez ele não ia conseguir salvar todas as crianças do mundo inteiro que estavam passando por aquela situação, que tinham sido sequestradas por pessoas maldosas. Mas ele resolveu fazer a diferença. Ele resolveu entender que a sua missão, que ele não estava ali como investigador à toa. Ele estava ali com um propósito. Ele enxergou o propósito no seu trabalho. Ele não enxergou o seu trabalho como algo que ele viesse a ter para receber dinheiro, para receber reconhecimento. Muito pelo contrário, ele enxergou aquilo como uma oportunidade de se colocar nas mãos de Deus para se tornar o libertador de muitas crianças que estavam presas em cativeiros, que estavam sendo abusadas sexualmente e psicologicamente também. E muitos de nós, irmãos, nós ignoramos um pedido de socorro, porque muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E por conta disso, milhares de pessoas passam por nós, gritando por socorro, e elas são levadas para a matança, são levadas para a morte, porque alguém não se importou, porque alguém não se preocupou, porque alguém não ouviu o seu grito de socorro, porque alguém não ouviu um pedido por liberdade. Às vezes a gente só se preocupa em levantar uma bandeira, em defender alguma coisa, quando aquilo começa a atingir alguém que a gente ama. Quando isso começa a bater na porta da nossa casa, da nossa família. A Bíblia, ela fala exatamente a respeito disso, e eu quero compartilhar com vocês. Em Provérbios 24, versículo 11 ao 12, que diz assim: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Olha só. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Todos os dias, muitas pessoas estão sendo arrastadas para a morte. Mas muitos de nós resolvemos fechar os nossos olhos e fazer de conta que não estamos conseguindo ver. Quantas pessoas estão entregando as suas vidas para a depressão? Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas para o suicídio, para a violência doméstica dentro de casa? Quantas pessoas estão gritando por um pedido de socorro? Mas a gente faz de conta que aquele problema não está acontecendo. A gente começa a achar que é defeito da pessoa. A gente começa a achar que é castigo da pessoa estar passando por aquela situação. É por isso que muitas pessoas recorrem ao suicídio. Porque elas já tentaram tanto pedir ajuda e as pessoas ignoraram, as pessoas viraram as costas para elas. Às vezes, nós não conseguimos enxergar propósito no trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Seja qual for a sua profissão, mas muitas vezes Deus pode te usar como canal de bênção para libertar pessoas que estão precisando de socorro. Muitas das vezes nós encaramos nosso trabalho como fardo. Muitas das vezes nós não conseguimos encarar o nosso trabalho, a nossa missão nesse mundo, como uma bênção de Deus, como um propósito de Deus. Muitas vezes nós encaramos como fardo, como algo pesado, como algo que nos assombra. Através do seu trabalho, você pode ser capaz de captar sentimentos, emoções que estão sendo mascaradas através de um sorriso do seu colega de trabalho, no cliente que você está prestando seu serviço. E muitas das vezes, irmão, a pior coisa que pode acontecer com a gente é um dia a gente passar por uma dor tão terrível para que a gente possa ter capacidade
de ter empatia pelo outro. Porque muitas das pessoas são assim, elas só conseguem se colocar no lugar do outro quando um problema, uma situação que ela sempre verificou nas outras pessoas passa a acontecer dentro da sua vida. E ela começa a pedir por socorro também, muitas vezes não consegue ver uma saída, uma ajuda. Às vezes você pode achar que o problema não é seu, mas Deus, ele conhece os nossos corações e sabe o motivo pelo qual a gente muitas vezes negamos estender a mão ao próximo. Às vezes a gente quer arrumar desculpa. Às vezes a gente acha, mas eu me importar com isso não vai resolver o problema todo, não vai resolver o problema do mundo inteiro, mas vai resolver o problema de uma pessoa. E resolver o problema daquela pessoa vai trazer a ela a oportunidade de ser liberta de um cativeiro, de uma gaiola que está lhe aprisionando. E vai permitir que ela possa ter cura espiritual, cura mental, cura física, e ela terá a oportunidade de também alcançar outras pessoas através da sua dor, através da lição que ela aprendeu com a sua dor. Se você conhece alguém que precisa de socorro, se você conhece alguém que todos os dias está gritando por ajuda, por libertação, ore por essas vidas. Estenda a mão, pergunte se está precisando de alguma coisa. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos ajudar alguém, por exemplo, de forma financeira, mas podemos ajudar com uma oração que vale muito de seus efeitos. Muitas vezes podemos ajudar com um abraço, com uma palavra de consolo. Muitas vezes podemos não ter recursos para fazer toda aquela mobilização, mas nós podemos mobilizar outras pessoas para ajudar. Então, gente, eu trouxe essa mensagem porque me chamou muita atenção. Se você não ignore a dor do outro, se a dor do outro não dói em você, você já morreu faz muito tempo. Você só está vivendo para si mesmo. Para que também a gente não venha estender a mão para o próximo esperando alguma coisa em troca, esperando algum reconhecimento, esperando que aquela pessoa nos devolva alguma coisa. Porque a maior virtude é poder estender a mão ao próximo, é poder ter recursos, é poder ter tempo, é poder ter dom de estender a mão ao próximo, de ajudar o próximo, de ouvir ao próximo. E ver aquela vida sendo liberta, ver aquela vida sendo feliz, ver aquela vida vivendo os propósitos de Deus, ver aquela vida se propondo a transformar toda a sua dor num testemunho edificante que vai abençoar milhares de pessoas. Se você foi tocado por essa mensagem de hoje, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas que precisam receber essa mensagem em seus corações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima.